vai para casa, acho que vai... Você é professor da onde, hein? Como é seu nome? Eu sou da Escola Minas Gerais Apolônio, professor de arte cênica da Escola Minas Gerais, e João Mendonça Lima e Carlos Drummond de Andrade. Então acho que até ajuda a gente no sono. A gente estava falando aqui, né, o interessante da coisa da apresentação desse trabalho na rua, né, do Cabral, do Boom e tal. Eu acho que o teatro, né, a arte da interpretação tem essa coisa de, eu falo com meus alunos, da coisa da magia, da mágica, né? Porque você engana a plateia, né, de uma certa forma, quando você é um médico, ou ou representa o Hitler, né? E para esse efeito a gente utiliza muito os sentidos, né? Os 5 sentidos. Você tem que ter, o ator tem que ter esses sentidos desenvolvidos, né? Você vai ouvir um som de um trem, está chegando, olha, som, ouviu o apito? Tocar no braço de uma atriz, né, e achar que aquele braço é uma pele que você nunca conheceu na vida, enfim. E outras coisas também, né, que... Mas aqui tem barata ali, pô? Barata? De verdade, você tá... Meus alunos já têm. Meus alunos escritos. Meus alunos não consigo enganar. Então o exercício é o seguinte, na verdade ele é um tapete mágico, mas aqui não dá para deitar, então vai ser cadeira mágica também, como é na escola. A cadeira mágica. Vocês vão fechar os olhos, eu vou apagar a luz e vocês vão fazer uma viagem. A regra é usar os 5 sentidos, tá? Vai ser de repente difícil usar os 5, mas tem. Vamos usar os 5 sentidos para onde vocês quiserem, na cadeira de vocês, daqui a pouco tempo vai sair, daí vai se deslocar e vocês vão fazer a viagem para onde vocês quiserem. Só que depois, de um tempo, eu vou intervir e vou começar a direcionar a viagem de vocês, tá bom? Um tempo curto, que a gente tem muito tempo. Tá, então, a cadeira começou a se deslocar, começou a subir. Façam a viagem de vocês, usando, se possível, os 5 sentidos. Direcionar o caminho e vocês continuem prestando atenção nos sentidos. Essa cadeira, então, ela está sobrevoando, vocês estão num lugar bem alto, e lá de cima vocês veem um rio de águas claras, e vocês direcionam a cadeira de vocês até esse rio e pousam ao lado do rio. Descem da cadeira, vão até o rio e tocam o pé na água desse rio, que tem uma temperatura boa e de águas claras. E aí então você resolve se banhar nesse rio. E acontece uma coisa misteriosa. Esse rio se transforma em você e você se transforma nesse rio. Agora então, você é a água do rio e você vai seguindo esse percurso, passando por plantas, árvores, flores. Algumas flores caem nesse rio e são levadas para lugares distantes. Você observa então os peixes que passam por esse rio, o som em volta desse rio, o gosto da água desse rio que é você. Você percebe isso tudo como água do rio.
Em alguns momentos, o movimento desse rio aumenta quando chega uma cachoeira, mas depois volta novamente ao curso do rio, normal e tranquilo. Depois de caminhar bastante, esse rio finaliza e começa a se misturar com uma outra água, com outro gosto, a água do mar. E agora, novamente, você modificou. Agora você é a água do mar. Agora, então, esse mar tem ondas, tem fundo do mar, onde existe um mistério que o homem ainda não chegou. E você percebe isso tudo como água do mar. Os barcos que passam por você, que vão para lugares distantes, e outros que voltam de lugares distantes também. Às vezes esse mar é tranquilo, sereno. Outras vezes esse mar tem ondas, tem ressaca. E você percebe tudo isso. O gosto, as coisas que existem e que você toca, o cheiro, o som. Você agora é a água do mar. O sol vai na direção do mar e transforma a água em vapor. Esse vapor sobe e lá em cima se transforma em nuvem. E você agora é essa nuvem que sobrevoa e que percebe tudo aqui embaixo. Mas com o tempo essa nuvem também se transforma em água, em gotas de chuva. E essas gotas de chuva vão na direção de uma figueira. Porém a chuva cessa e o fogo prevalece. E novamente você se transformou. Agora o seu elemento é o fogo. O fogo que queima, o fogo que tem labaredas enormes, que queima as plantas ao redor, mas também que aquece a quem tem frio. Você agora é o elemento fogo. Esse fogo também aos poucos vai cessando e a cinza vai se misturando com a terra e você modifica seu elemento. Agora seu elemento é o elemento terra. A terra que recebe a água, a chuva, a terra que alimenta os animais, que alimenta o homem. Você agora é o elemento terra. Essa terra tem um movimento lento. Ela recebe a água, ela recebe o calor. E aos poucos essa terra vai mudando de cor. Vai ganhando uma cor avermelhada, a cor da argila, do barro. E esse barro, aos poucos, vai compondo o seu corpo. Cabeça, tronco e membros. Cada vez esse barro, essa argila, parece mais com você. E você começa a se perceber
nessa argila que começa a ganhar vida. E cada um no seu tempo começa a perceber a roupa que agora está usando. Começa a perceber o som em torno. E cada um no seu tempo vai abrindo os olhos e retornando para o espaço, nosso espaço. Fala, né, que leva a gente a transitar mesmo, né? Então, dia a dia para o começo de qualquer atividade, né? Então, o ideal até é que os professores das outras matérias fizessem 5 minutos de relaxamento. Todo mundo vai. Eles resistem um pouco, mas depois eles se acostumam porque eles percebem que é legal, né? Os alunos, assim. E aí eles ficam uma outra sintonia, muito bom, né? Eu faço muito isso aqui, né? Um dia que eu não faço, que eu preparo uma aula sem isso, porque preciso de mais tempo, eles, professora, só não vai fazer, faz, por favor. Eles gostam. Eles gostam muito. Não é bem meditação. Eu acho que sim. Agora, como eu uso ou esse espaço ou a sala apertada, cheia de carteiras, né? O que eu faço? Quando é a sala apertada, a cabeça é muito pesada, e quando eu consigo trabalhar nessa sala, é todo mundo com as cadeiras perto da parede e a cabeça apoiada na parede, tá? Que aí dá para relaxar legal. Esse peso da cabeça, eu abri os olhos, tinha gente que ainda não tinha, né? E eu vi que vocês estavam assim, quer dizer, não dá para relaxar. Isso aqui tem que... sensação da cabeça. A gente pode... Não, e para os alunos regular é importante porque eles estão com vontade de ficar um olhando para o outro. Então já coloca logo a cara aqui. No regular, gente, quando eu faço isso, ai meu Deus do céu, eles ficam rindo, aí eles ficam abrindo os olhos, olhando o outro, cutucando o outro. A gente fica, para, até que eles vão se acostumando, entendeu? A primeira vez que eu fiz foi uma turma, quando dava aula na Pavuna, tinha uma turma lá, pô, acho que foi uma das melhores turmas que eu tive na minha vida de teatro, de 9º ano. Então, mas eles faziam curso também, eles na escola pública faziam curso. E lá era um espaço que eles podiam deitar, né? Então comecei a contar, tal, terminei, e aí olhei, um acordou, e os outros lá, bom, já terminou. Uns 6 dormiram. Você sabe que a criança, quando a gente não faz isso, não, professora, eu vou dormir. Eu falo, se seu corpo necessita, pode dormir sem nenhum problema. É porque, na verdade, o exercício original era assim, você ir falando e as pessoas iam fazendo movimentos. Né? Mas eu achei melhor dessa maneira. Eu faço de várias maneiras, né? Porque eu costumo começar aqui. Então, se eu preparo uma aula dos sentidos, eu faço eles sentirem a mesa que é gelada, sentir embaixo, o material que vai mudando, sentir, porque aí eles vão percebendo, né? E uma coisa que é muito legal é eles sentirem o corpo deles, né? Então a massagem no rosto, a massagem no corpo. E uma vez eu fui muito tocada com uma aluna aqui, uma senhora, que eu pedi, faça uma massagem, começa a fazer uma massagem primeiro como se fosse um carinho leve, depois vai alternando com uma coisa como se fosse uma massa, né? Aí eu falo sempre isso,
questão do carinho da massa. No final, uma senhora falou assim, professora, há muito tempo que eu não senti um carinho, como foi bom. O quê? Eles não entenderam nada. Falaram, o que é isso? Eles ficaram assim, fizeram exercício, curtiram, mas é porque é uma vida tão conturbada, né? Essa loucura desfreada, você para, dá uma exercício, eles ficam meio tonteados. Eu saí da sala e fui para um espaço escuro que tinha lá, vamos fazer aqui. Aí deu um resultado, eles deu um certo estranhamento, né? Porque eles também tem essa coisa, eles estão tão enquadrados, né? Das outras matérias também. Eu tive uma experiência parecida, mas no Estado, foi uma polêmica. Eu dou aula à noite no eixo do Estado. Eu fui fazer um trabalho para assim que eu apaguei a luz, mas foi correndo todo mundo em coordenação pedagógica, e o inspetor, professor, abriu a porta, o que estão fazendo? Calma, gente, estou fazendo uma dinâmica com eles. A diretora foi Agora eu aviso, direto na sala, não tinha porque eu começo, quando a turma, para não ter estranhamento, eu começo com pequenos exercícios, bem rápidos e leves, para eles irem se acostumando, até chegar a esse momento mais longo da viagem, aí já estou... Uma vez eu fiquei também constrangida, eu trabalhava em relação, tinha assim, só o menor infrator e tal, e era muito difícil, porque como era uma turma pequenininha, tirava os sapatos, sentava no chão, fazia relaxamento, eles eram cheios de perebas, era um chulé horrível. Eu resistia porque eu vi Esse treinamento, será que não é bom também os alunos que a gente, sei lá, alguma coisa diferente? Não, essa turma... Foi estranho, é porque saiu da É que essa turma foi muito difícil pegar e eles se batiam mesmo de porrada, já tinha um menor que já tinha matado. E eu preferia não saber disso, uma professora veio me avisar, né? Precisava ter me avisado. Eu sabia que ele ali já tinha matado. E eu pensei até que não fosse sair, porque eles se batiam muito, né? E eu tive que falar sobre higiene, porque era difícil o cheiro, era difícil. Então, ele ia falando as coisas, a gente fazia uns cartazes, ia contando histórias, e acabou que eu consegui montar um exercício cênico que eles mostraram para as outras turmas. Nossa, quando eles mostraram, a cara de felicidade deles era imensa. Imensa. Eu não esperava por isso, porque eles quase não riam, eles se batiam o tempo todo na aula. E aí eu trabalhei esse exercício várias vezes, a gente ensaiando, ficamos um tempo assim, mas tinha que ser no improviso, porque não dava para decorar mesmo. Então era em cima de música, e no dia que eles apresentaram, era uma felicidade imensa. E eles falavam, vamos apresentar de novo, professora? E queriam apresentar. Qual era a faixa etária? Olha, pegava entre 9 a 13 anos. Eram várias turmas de aceleração, e os piores, naquele horário, os piores saíam para minha aula. Então saía de cada turma, os piores iam para minha aula. Tem um que pode ser antes da escola, que é a mesma coisa, né? Puxar o olho e tal, e tentar escutar os sons mais próximos de você, depois os sons da sala, depois os sons fora da sala, depois os sons fora da escola. Essa também dá um estranhamento, mas sair com uma turma inteira pela escola, né? E essas turmas, assim, né, para perceber o som. Então nós íamos até na direção, né? Mas essa escola, como eu tenho um contato legal, entrava aquele monte de aluno, uma filazinha, uma direção, ia lá para fora, lá a gente pode trabalhar fora da escola, né? E era muito bacana, então também era uma preparação, né? E você pode, assim, fragmentar cada sentido dele, você trabalhar, cada sentido você trabalhar e depois pegar e juntar uma coisa. Eu tenho uma experiência do ponto. Eu só queria contar que eu sempre ponho ajuda na música. E eu sempre trabalho com essas técnicas de relaxamento antes do início da aula. Dou boa noite e começo, sempre trago um exercício de relaxamento. Aí aconteceu numa aula, a maioria eram mulheres, já senhoras.
o relaxamento, assim, foi mais longo, foi assim como o seu. Foi mais longo, porque já estavam habituados, né? E o trabalho era de tinta guache, então teve o relaxamento, aí a apresentação dos materiais para eles usarem, e coloquei uma música clássica. Aquele relaxamento e aquele contato com a tinta, né, que é o elemento água, eles ficaram tão à vontade, a expressão deles, a criatividade, a força do trabalho foi tanta que eu tive que pedir para eles pararem, que nós estávamos passando da hora. Legal. E uma senhora disse assim, eu não tenho vontade de parar, professora, uma tomada, eu não tenho vontade de parar de usar o pincel aqui e a tinta. Ai, que Então, bacana, aquilo foi assim, me emocionou, porque todos da turma chegaram, não, tem que parar, tá na hora de parar. E ninguém tinha vontade de largar o pincel. Ai, que Foi assim, uma bacana. experiência assim, que eu passei a acreditar mesmo, né? Bem, eu já acreditava, mas aquilo me deu um exemplo concreto de que uma pessoa que não está acostumada a esse tipo de relaxamento, como é que ela, assim, abre a criatividade, a disposição, o corpo, parece que porque eles não acreditavam que podiam pintar, que podiam usar o pincel. Não, não sei fazer, a senhora vai dar pincel, tinta, isso é coisa de criança. Eles sempre relutam com isso. Eu sinto o seguinte, que às vezes eles estão muito distanciados do que poderia ser a arte, né? Então eles já vêm com preconceito mesmo, né? E quando tem essa coisa de desenho, realmente, não sei desenhar, é a primeira coisa que eles falam, se tem alguma atividade nesse sentido. Mas eu percebo, eu sempre falo, que a arte é o encontro, é o nosso encontro com a gente mesmo, porque nós que fazemos a arte. É a gente que vai pintar, a gente que vai escrever, a gente que vai cantar. Então, é uma viagem de autoconhecimento. E eu mostro que o relaxamento ajuda isso. A você se concentrar, você sentir sua respiração, sentir os seus barulhos, sentir tua temperatura, tua pele. E aí, eles começam mais a entender, eles têm que fazer isso em casa. É fechar os olhos, colocar uma música lenta mesmo, uma música clássica, viajar, questão de qualidade de vida. Eu acho assim, o barato também é que depois, quando ele ia falando, eu já estava no meio de uma floresta, mas aí quando ele foi falando, eu via claramente essa floresta em que eu estava, eu sentia realmente o gosto da água. No mar eu fiquei mais agitada, eu me senti mais agitada. Eu preferia continuar naquele rio que eu estava. Entende? Assim, você começa, que você falou, você usa os seus cinco sentidos e tal. Então eu conseguia ver as cores. Engraçado, eu queria fazer essa viagem, realmente é uma coisa muito interessante. Se você começa a interessante. trabalhar isso, já tive uma experiência dessa, você começa a pensar nisso, em cores, não sei o quê, quando você sonha também, teu sonho começa a modificar. Isso aconteceu comigo. Você começa a... Eu acho que o pintor, quem trabalha com pintura, eu acho que o sonho deve ser colorido bem mais colorido. Assim, porque quando eu pratiquei no cinema, quando eu ia dormir, apareciam mais imagens. É porque eu exatamente assim, aí você começou a falar, eu já estava lá no meio da mata, eu já estava sentindo, o cheiro, eu conseguia sentir o cheiro, eu conseguia ver, ouvir o barulho da água, eu conseguia ver tudo que ele ia falando, é como se eu já estivesse precoce, antecipada. E assim, eu fico imaginando agora, aí está todo mundo aqui falando, eu fiquei assim, falei, pô, mas eu teria vontade. Eu sempre foi um sonho meu de fazer pintura. Eu não levo o menor jeito para desenho, até uma reta minha, assim, é engraçado, entendeu? Eu acho que eu usaria muito tons pastéis. Eu fico assim, imaginando, e eu conseguia assim, ver aquele quadro todo ali como se estivesse
naquele espaço ali, mas eu estava dentro daquele espaço. Não gostei quando eu fui. Acho muito legal isso aí, você, né, desenvolver a artística do cara. Depois, de repente, quem trabalha com arte plástica aí, né, jogar aquela viagem que ele fez e ele botar isso também no papel, vai encaixando, né? Eu acho que as coisas vão, de repente, até se encaixam no sonho do outro ali, e aí pode aquele seguir jogo um da trabalho. escola, vamos ver o seu jogo. Então é o trabalho de você olhar para a parede e ver imagens, né? Imaginar. E a minha questão é o seguinte, e é bacana que eles olham, a maioria consegue ver o jogo, e os outros alunos estão olhando para ele, e eles estão lá, onde eles querem, olha o jogo, eles ficam olhando, né? Mesmo todos os alunos olhando para ele, e estão concentrados lá na parede. Foi muito legal a Mas, sua por aula, exemplo, professor, foi ótimo. veja, eu acho que até consigo, mas no